Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Está muito fraco para ser um culto de jovens, hein? Vou perguntar de novo. E mesmo que você não seja jovem, que nessa noite, que é a virtude de Deus, que o vigor que há na juventude, que possa estar em nós, para a gente louvar ao Senhor, amém? Então vou perguntar de novo. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, agora sim. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Fernanda, é um prazer estar aqui essa noite. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus a oportunidade, ao pastor Alessandro, à pastora Marisa, ao grupo de jovens, a líder, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu trago a saudação do meu pastor Luiz, da Igreja da Assembleia de Deus, Ministério Poder de Cristo. Que Deus abençoe. Antes de começar, eu gostaria que você olhasse para a pessoa mais linda que tem do seu lado e perguntasse para ela: por que você está aqui hoje? Amém? Que a gente guarde a resposta no nosso coração e que o Espírito Santo ministre não só a vocês, mas a todos nós. Porque eu creio que essa palavra vem também a mim, em direção a mim, que nós possamos responder e refletir sobre isso essa noite. Eu quero estar lendo o texto que escreveu Mateus, capítulo 20. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 20. Versículo 13. Amém? Sabe, a palavra de Deus, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, eu não me recordo agora ao certo de quem era o autor, mas ele dizia assim, era um homem, ele dizia assim que a palavra do Senhor, o Evangelho, é como se a gente tivesse um grande acidente com um caminhão. Irmã, tem como a gente ser ileso de um acidente com um caminhão? Não tem como. Não tem como a gente não sair transformado, impactado de alguma forma. Então, que nessa noite, que o Espírito Santo esteja ministrando dentro de nós. E assim como ela disse no início do culto, que não seja nós falando, mas que seja Deus ministrando em nossos corações. Mateus, capítulo 20, versículo 13. Diz assim: mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui. Esses 4 versículos em que eu li, que a gente possa discorrer acerca disso, e está falando hoje, eu gostaria de estar trazendo um tema que fala sobre submissão, santidade e motivação. Só que antes de estar discorrendo sobre esse texto, sobre essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, eu gostaria de estar fazendo a introdução e apresentando em que contexto a gente se encontra. Em Mateus capítulo 20, a gente vai ver, se a gente ler os capítulos anteriores, a gente vai perceber Jesus conversando com os seus discípulos, conversando com as pessoas, com aqueles que estavam ao redor, acerca de várias coisas. E aqui ele vai trazer uma parábola para nós e fazer uma comparação sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Logo no versículo 1 do capítulo 20, ele vai dizer assim, que o reino dos céus é comparado a um pai de família, um senhor de uma vinha, um pai de família que tinha uma vinha. E nessa vinha, a Bíblia fala assim, Jesus vai contar naquela época, ministrando aos seus discípulos, contando essa comparação, que ele saiu de madrugada a procurar trabalhadores para assalariá-los e para que eles viessem a trabalhar em sua vinha. Quem aqui dos jovens trabalha? Glória a Deus. Quem aqui trabalha no sítio carpinando? Hoje em dia é raro de ver isso. Mas aqui a Bíblia vai dizer que aquele pai de família, ele saiu de madrugada para procurar esses trabalhadores para que trabalhassem na vinha. E apesar da gente nunca ter trabalhado, às vezes, carpinando, plantando, os nossos pais podem nos dizer, os nossos avós, o quão difícil é. E o quanto a gente espera pelo salário de receber em troca, pelo salário que a gente recebe por trabalhar, por exemplo, na roça. E essa palavra vai dizer
que aquele senhor, ele saiu por volta das 6 horas da manhã. Por quê? Naquela época, os judeus, eles começavam a contar as horas a partir das 6 horas da manhã. Então, quando ele fala assim, que ele saiu de madrugada, e depois, mais à frente, nos versículos à frente, ele vai dizer que ele saiu a hora terceira novamente, depois a hora sexta e depois a hora nona, para procurar trabalhadores. Então, por volta das 6 horas da manhã, ele saiu para encontrar esses trabalhadores, ele encontrou algumas pessoas e combinou com eles um salário, um dinheiro. Repita comigo, um dinheiro por dia. Um dinheiro por dia, era o combinado. Antes deles irem trabalhar, tinha sido combinado, um dinheiro por dia. Eles iriam trabalhar, iriam arar a terra, iriam fazer todo o trabalho deles durante o dia todo. E no final do dia, receberiam um dinheiro. Naquela época, se a gente for ver ao longo das passagens de Jesus, as parábolas dele, a gente percebe que era comum, não digo que acontecia sempre, mas que era comum eles pagarem por dia, os trabalhadores. E enfim, estava combinado, era o combinado, acabou. Só que aí a Bíblia vai dizer que esse senhor da vinha, esse pai de família, ele saiu a hora terceira, ou seja, ele saiu por volta das 9 horas da manhã, encontrou algumas pessoas na praça, assalariou a elas, contratou a elas e combinou com elas um dinheiro por dia. E aí ele saiu novamente por volta do meio-dia, a sexta hora do dia. E aí a Bíblia nos fala que ele também combinou o mesmo tanto a terceira hora, quanto a sexta hora, quanto a nona hora. E a Bíblia vai nos retratar de uma pessoa, de alguns trabalhadores que foram chamados os por últimos, os derradeiros. A Bíblia vai falar assim que eles foram chamados a hora 1/10. Se a gente for calcular, vai dar por volta das 5 horas da tarde. Então imagina, foi chamado aquele às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, e aí depois é chamado os últimos, os derradeiros, às 5 horas da tarde, ao finalzinho da tarde, por volta das 5 horas. E a gente imagina quanto que aquele cara trabalhou, aquele que começou primeiro. Se a gente fosse contar, vamos supor que ele tenha sido contratado por volta das 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e por aí vai, porque a Bíblia vai falar assim que ele chamou ao anoitecer os trabalhadores para estar pagando a eles. Para eles parecia que o Senhor estava tardando, mas não, era o trabalho deles, era o dia todo, era aquele combinado. E aí a Bíblia vai nos dizer, no versículo 11, eu pulei uma parte, ele então chama o seu mordomo. E aí o mordomo ele vai dizer assim, olha, você vai falar aos trabalhadores que eu vou pagar eles agora. Chegou ao anoitecer, né? Já tinha chamado o último, já tinha chamado o das 5 horas da tarde, o da tardezinha. Ele chamou, ele trabalhou. E aí a Bíblia vai falar assim que ao anoitecer, ele chama o seu mordomo. Fala assim, vai lá, chama os trabalhadores que eu quero agora dar aquilo que eu prometi, dar o salário deles. Eu vou pagar a eles. E aí a Bíblia vai falar que o mordomo vai, chama. Só que depois que ele paga, ela fala aqui no versículo 11, e recebendo murmuravam contra o pai de família. Ou seja, após receber aquele dinheiro, eles tinham algo para falar com ele, algo para dizer, eles não estavam satisfeitos. Eles eram os trabalhadores, eles eram os assalariados. Imagine você que trabalha, jovem. Se a gente chegasse no nosso patrão, apesar de eu não estar mais trabalhando, mas se a gente chegasse e dissesse assim, olha, eu não estou gostando do que você está me pagando. Não estou satisfeito, está muito pouco, eu trabalho muito. O que o seu patrão diria para você? Com certeza ele mandaria a gente embora. Com certeza a gente seria demitido na hora. Porque quem somos nós, os assalariados, para reclamar com o nosso patrão do quanto que a gente ganha? E justamente foi o que esse trabalhador fez. Aqui no versículo 12 vai dizer o que ele falou para o senhor da vinha. Dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Lembra quantas horas eles trabalharam? Eles aguentaram o sol do meio-dia, e isso não era debaixo do coberto, debaixo do ar-condicionado. Isso era lá no sol quente. Isso era lá na calma do dia. Quando a Bíblia fala sobre a calma do dia, ela vai falar justamente sobre isso. Sobre o sol, sobre a fadiga, sobre a canseira do dia. Eles trabalharam no sol das 3 horas. Eles estavam lá trabalhando. Mas e o das 5? Que pegou o sol mais fraco que dia tem? Aquele que
não ficou durante a manhã toda, durante a tarde toda, mas foi contratada às 5. E aqui vai dizer que aquele trabalhador veio reclamar e falou assim: olha, ele trabalhou 1 hora. Vai dizer justamente aqui, só 1 hora. E tu os igualaste conosco? Provavelmente se coloque no lugar dele. Provavelmente a gente ficaria indignado, porque a nossa justiça é diferente daquela justiça que estamos vendo com esse senhor da vinha. A gente acha que nós somos dignos de julgar a Deus, de dizer Senhor, porque é demora, de dizer Senhor, porque isso, porque aquilo. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 9, falando assim: o que é a obra? Dizendo ao seu Criador: por que me criastes assim? Por que fizeste desse jeito? Os versículos não são exatamente desse jeito, mas dizendo nas palavras de hoje, Paulo vai nos dizer: o que é o vaso para dizer ao oleiro: por que me criastes assim? E aí é o que está dizendo que esse trabalhador fez. Ele chegou lá e foi reclamar do salário que ele recebeu. E dizer: por que nos igualou? E por que nos igualou? Às vezes a gente olha e fala assim: Senhor, mas como o Senhor não faz acepção de pessoas? Se eu todo dia estou na sua casa, se eu toda semana estou vindo buscar Deus, se eu na minha casa eu oro com a minha família. E tem aquelas pessoas que não ligam, dizem até que não acreditam em Senhor. E o Senhor diz que as ama do mesmo jeito, que as ama do mesmo tanto que me ama. Quem somos nós para indagar a Deus se nós fomos perdoados? Se nós fomos libertos? Se nós fomos amados primeiro? Quem somos nós para indagar a Deus o amor que Ele tem com todos os nossos irmãos? Sabe? Então, algo que Deus vem tratar muito ao meu coração, e é um dos 3 tópicos que eu quero falar, é a submissão. Como eu disse, aquele trabalhador, ele talvez não tenha se enxergado, porque ele foi lá reclamar com o patrão dele do tanto dinheiro que ele tinha recebido. Se coloque no lugar dele. A gente, como ser humano, a gente ia ficar indignado. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, pelo menos na minha casa já aconteceu, eu tenho um irmão também. Quem nunca escutou o pai pedindo alguma coisa e ficou pensando: o que será que meu pai vai me dar por isso? O que será que minha mãe vai me dar por isso? Quem nunca ficou trabalhando pensando na recompensa? Às vezes a gente quer fazer a mais, como esse trabalhador. Ele fez a mais esperando que ele fosse receber a mais. E por isso ele quebrou as expectativas dele no final. Porque a justiça foi feita. A Bíblia não está falando que a justiça não foi feita. Ele não tinha prometido aquele senhor da vinha? O pai de família prometeu. E ele cumpriu. Era um dinheiro. E ele cumpriu. Aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Era o justo. Ele vai dizer aqui, a resposta desse pai de família, que eu li aqui no versículo 15, diz assim: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Lá no versículo 13, ele vai dizer assim também: mas ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Ou seja, já não tinha sido combinado, por que você está reclamando agora? A gente já tinha combinado acerca disso. E agora você vem reclamar comigo como se eu fosse injusto? Isso é o pai de família falando a ele. E lembrando que isso é uma comparação que Jesus faz ao reino de Deus. Ele diz assim que havia um homem, um pai de família, um senhor da vinha. E assim como as irmãs louvaram aqui no início do culto, a Bíblia nos fala que o reino dos céus é comparado à colheita, os finais dos tempos, a colheita que temos para fazer e que precisamos trabalhar para isso. Agora, quem somos nós para indagar o salário que nós recebemos, o galardão que nós receberemos, se nós somos os servos? E é sobre isso que eu gostaria de dizer, acerca da nossa submissão, quanto a Deus e quanto às pessoas que nos rodeiam. Eu quero que você, jovem, pense com você no seu coração: eu, Maria Fernanda, eu tenho sido submissa aos meus pais? Eu tenho obedecido à voz de Deus, obedecido à voz dos meus pais? Eu confesso que, pelo menos para mim, muitas vezes o não ou o sim do meu pai e da minha mãe, aquilo que eles falaram para mim, por mais que fosse contra o que eu queria, me livrou de muitas enrascadas. Às vezes até mesmo sem eu perceber, às vezes até mesmo sem eu saber, mas Deus sabe aquilo que faz. Porque quando Ele instrui os nossos avós, quando Ele instrui os nossos pais para cuidar da gente, não é à toa.
Sabe, os nossos pais têm muito mais experiência. Quem sou eu que não soube nem cuidar de mim para trocar uma fralda minha, para dizer agora para minha mãe, olha, eu não quero te ouvir porque não parece certo isso que você está falando aos meus olhos. Gente, eu sei que é difícil. Eu também sou jovem, eu também sei o que é receber um não sem você querer. Você quer ir num lugar, você quer fazer tal coisa e sua mãe diz não, seu pai diz não. E você diz, mas eu quero ir, eu quero fazer isso. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem está lá, eu sei quem é. Sabe, às vezes a gente fala que sabe, a gente acha que sabe, mas a verdade é que a gente não sabe de nada. Essa é a verdade. Quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que a gente menos sabe. E às vezes a gente deixa de lado aquilo que os nossos avós falam, aquilo que os nossos pais falam, e aquilo até mesmo que Deus fala, porque aquilo que a gente trata no nosso dia a dia, sem querer, aquilo que a gente também acaba levando para o secreto com Deus. Se a gente não é submissa aos nossos pais, aos quais nós conseguimos ver, aos quais nós podemos ver com os nossos próprios olhos, então como nos submetemos a Deus? Como dizemos que nos submetemos a Deus, se a palavra do Senhor diz para honrar o nosso pai e a nossa mãe? E se nós não honrarmos, então como podemos dizer que nos submetemos a Deus? Entende? E é acerca disso que eu gostaria de tratar. Submissão. Número 2, santidade. Repita comigo, submissão. Santidade. E motivação. Como eu estava dizendo, a gente percebe que a motivação daquele trabalhador era o dinheiro que ele ia receber no final do dia. E nada mais justo, porque ele estava esperando o seu sustento, assim como nossos pais trabalham um mês inteiro para colocar comida dentro de casa. E então chega no final do mês. Se você chegasse no final do mês, você pai, você mãe, você vó, você avô, se você chegasse no final do mês, você precisando pagar conta, você chegasse lá no banco e não tivesse nada, como que você ia ficar? Com certeza a gente ia ficar indignado. Como assim? Onde foi parar o dinheiro? E aí aqui está falando que aquele trabalhador, ele chegou no final do dia e quando ele recebeu mesmo tanto, ele ficou indignado. Talvez ele tenha trabalhado até um pouco mais, se esforçado até um pouco mais durante todo o dia, porque ele pensou na sua cabeça, eu vou receber a mais por isso. Olha aquele último que foi chamado, né? Eu vou receber a mais. Mas aqui há uma quebra de expectativa, porque a visão dele não estava pautada sobre um caminho reto. A visão dele estava distorcida acerca do que era justiça. E muitas das vezes a gente olha para os personagens da Bíblia e diz, porque Sansão caiu com Dalila, sabe? A gente começa a olhar, Eva pecou, mas a gente não percebe que se a gente estivesse lá, provavelmente nós também teríamos pecado, nós também teríamos errado, sabe? E quando a gente olha para essa visão distorcida que esse trabalhador tem, eu penso e olho para os nossos dias de hoje e percebo que as nossas visões também estão distorcidas. Sabe como que as nossas visões estão distorcidas? Porque muitas das vezes a gente é influenciado por aquilo que nos cerca, por aquilo que está ao nosso redor. Olha para a justiça humana, para a justiça da terra. Ela é boa? De fato, ela é boa? Quando eu olho para um criminoso, que se ele tem dinheiro, que se ele tem status, que ele tem ibope, que ele pode se livrar da prisão, e eu olho para uma pessoa que não tem dinheiro, qual é a sentença que vai cair sobre as duas? Qual é o peso? Quantos anos uma ou outra vai passar dentro da prisão? Sabe? E é nesse momento que a gente percebe que a justiça da terra também é corrupta, que ela também é maleável, depende de quem é. Sabe? Muitas das vezes nós mesmos tratamos com injustiça o nosso próximo. A gente trata melhor aquele que tem um pouco mais de aquisição ou algo do tipo. E a gente acaba menosprezando outras pessoas. Só porque parece que não tem dinheiro ou alguma coisa assim. Eu percebo em mim mesmo. Por mais que eu ame o meu próximo, por mais que eu tente fazer coisas boas, eu percebo que em mim há falta de amor. Porque quando eu olho para Jesus, o tanto que Ele nos amou, o tanto que Ele me perdoou, então eu fico pensando, como eu posso amar alguém assim? Como eu posso perdoar alguém assim? Já aconteceu comigo, de eu às vezes não querer perdoar alguém por algo que tinha me feito, e aí Deus foi tratando em meu coração e falando, Fernanda, o quanto eu te perdoei?
o quanto eu te perdoei. E aí agora você olha para aquilo que as pessoas fazem a você, para aquilo que as pessoas fazem um comentário e você já se sente ofendida. E aí eu te pergunto, você não pode perdoar isso? Sabe? E aí é quando eu percebo que a nossa justiça, que a nossa visão acerca do mundo, ela está muito distorcida. Por um exemplo também, a nossa visão acerca da liberdade. Hoje em dia, principalmente para os jovens, a gente acha muito que a nossa liberdade está pautada naquilo que a gente pode fazer, sabe? Aquilo que eu vou fazer acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. E entra naquilo que eu falei de submissão. Não há mais o respeito, não há mais o amor ao próximo, sabe? E aí eu quero passar em cima de todas as regras, acima de todas as circunstâncias. Aquilo que a gente escuta muito falar. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Sabe? E a gente tem uma visão distorcida do que realmente é liberdade. A gente vai passando por cima de tudo. Por cima da vontade de Deus, por cima da vontade dos nossos pais, por cima da vontade dos mais velhos, dos líderes, do pastor, do líder de jovens. A gente vai passando por cima de tudo. Para quê? Para satisfazer uma necessidade do que a gente acha que é liberdade. Sabe? E algo que Deus me fala nessa noite. E não só nessa noite, mas o que Ele vem falando comigo há algum tempo. Que já faz algum tempo que eu tinha separado essa palavra. E em especial essa semana, Deus tem tratado bastante comigo acerca dela. É para que a gente se submeta à vontade de Deus e passe a entender qual é a visão do céu para as nossas vidas. Qual é a visão do céu sobre liberdade. Qual é a visão do céu sobre fé. Sobre prosperidade. Porque prosperidade vai muito além do que a gente está pensando, não é dinheiro. Sabe? Prosperidade não é só conquista de sonhos, não é só isso. Deus nos abençoa assim. Deus é por nós, mas e nós? Nós somos por Ele? Sabe? Então que a gente venha moldar as nossas visões, que a gente venha pautar as nossas visões de acordo com o que a palavra de Deus diz. Eu quero já citar aqui um versículo e quero que vocês jovens gravem no coração, assim como eu não tinha gravado, mas eu gravei no meu coração, que é o Salmo 119, versículo 9, que diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra. Como nós podemos, então, mudar a nossa visão, observando conforme a verdade? Porque se nós vivemos em mentiras, sabe, e a gente repara que ao nosso redor, a televisão, por exemplo, nos apresenta muitas mentiras. Não estou dizendo aqui que televisão é do mal, alguma coisa assim, não. Mas quando a gente olha a televisão, por exemplo, a gente vê ali que há muitas mentiras sendo passadas. Há muitos enganos. O corpo ideal, o corpo perfeito, aquilo que eu preciso alcançar, o dinheiro que eu preciso ter, a casa que eu preciso ter, a profissão que eu preciso conquistar. E as mídias sociais, principalmente nos dias de hoje, vão nos influenciar muito. E principalmente nós jovens, porque a gente vai vendo aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente segue no Instagram, que a gente segue no YouTube, que a gente segue no Facebook, e vai falando assim: nossa, olha como essa pessoa é legal, como essa pessoa tem seguidores, olha como é que ela é, eu preciso ser assim. E aí vai sendo passado mentiras acerca daquilo que a gente precisa ser perfeito e alcançar algo perfeito, mas a gente vai se esquecendo do que realmente a perfeição que precisamos buscar não é a perfeição humana, mas sim a perfeição divina. Entende? Porque se eu buscar a perfeição do meu corpo, a perfeição da minha profissão, a perfeição nas coisas que são passageiras, o próprio nome já diz, elas vão passar. É só por um tempo, é só por um instante, é só por um momento. O corpo que hoje a gente critica tanto na frente do espelho, amanhã vai estar cheio de ruga. Amanhã já não vai ser mais nada. Sabe, o celular que a gente tanto almeja, amanhã tem outro para substituir, amanhã tem outro. E se a gente fica pautado na busca por prazer, na busca por alcançar, a gente vai ver que a gente nunca vai ter saciedade. Porque o celular vem um novo. Tecnologia vem sempre uma nova, vem sempre algo novo. Mas quando a nossa visão está realmente pautada sobre a verdade, eu vou perceber que a perfeição que eu preciso buscar não é aquela baseada sobre uma ótica humana, e sim aquela baseada sobre a ótica cristã, sobre aquilo que o firmamento cristão fala. Não estou dizendo aqui acerca de uma religião, estou dizendo aqui acerca do que Jesus nos fala. Ele foi o maior exemplo que podia ser seguido, que poderia ser mostrado. Ele nos mostrou. Eu estou dizendo aqui sobre submissão, sobre buscar a perfeição,
Mas, como eu disse, se a gente olhar para a palavra, quem a gente vai encontrar? Quem que a gente vai encontrar que é exemplo de todas essas coisas? Que é exemplo de submissão, que é exemplo de santidade, que é o melhor exemplo de todos? Jesus. E eu quero que você lembre daquela passagem em que Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para comemorar a Páscoa, e aí na volta eles acabam se perdendo dele, e aí eles voltam correndo, procurando Jesus para encurtar a conversa, que eu sei que a maioria já conhece essa passagem. Eles voltam correndo, perguntando por Jesus, procurando por Jesus, e encontram Jesus no templo. E aí a Bíblia vai falar assim, que Jesus virou para eles e falou assim: olha, vocês não sabiam que é do meu interesse fazer as coisas do meu Pai, de estar na casa do meu Pai, de cuidar das coisas do meu Pai? Ele estava nos dizendo duas coisas naquele momento. E mais à frente, continuando a história, continuando a mensagem, vai falar assim que ele, por ser sujeito a José e Maria, ele voltou com eles. Jesus nos mostra duas coisas aqui: que ele era submisso aos seus pais e que ele era submisso a Deus, que ele cuidava das coisas do seu pai, que ele gostava de estar na casa do seu pai. E não só na igreja, não só aqui, mas o que nos mostra que ele gostava de ter intimidade com Deus. Uma coisa que eu quero falar mais à frente, mas já gostaria de estar ministrando. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus não te comprou para a religião. Jesus te comprou para a intimidade. Aleluia. Jesus, ele vai nos mostrar, dando o maior exemplo, que quando necessário não, mas a todo tempo, ele saía e ia para o secreto. Ele saía e ia para o monte, ele saía e ia para o rio, ele saía, não importa onde fosse, porque a Bíblia vai falar assim, que se fossem escritas todas as histórias de Jesus, todas as passagens, todos os milagres, não caberiam em nenhuma biblioteca do mundo, sabe? Então, não se prenda a um lugar, mas o que a Bíblia fala é que Jesus saía em secreto para orar ao seu Pai. Ele, sendo Deus, que desceu aqui, se fez carne, e ele orava a Deus. Então quanto mais a nós, nós precisamos estar buscando a intimidade, e não só a religião. Por isso que eu perguntei, qual é o motivo que você está aqui nessa noite? Você está aqui só simplesmente para picar cartão? Você está simplesmente aqui só por estar, porque sua mãe pediu? Porque a líder dos jovens disse que era bom que vocês estivessem aqui? Por que você está aqui nessa noite? Que a gente possa refletir, que isso seja não só para vocês, mas para mim também. Sabe, por que eu estou aqui nessa noite? Só porque é o pastor, só porque é líder dos jovens, só porque é culto dos jovens? Por que estamos aqui essa noite? Deus nos chamou para intimidade. Nós temos que ir ao culto buscando nos encontrar com Deus, assim como nós vamos em casa, porque em casa ninguém vai me ver. Em casa, qual é a minha motivação? A minha motivação é que nem a desse trabalhador? Só pelo dinheiro? Só pela recompensa? Qual é a minha motivação? A nossa maior motivação deve ser nos encontrar com Deus. Por quê? Porque lá onde eu estou na minha casa, ninguém me vê. Quando eu fecho a porta, minha mãe não vai me ver, o meu pai não vai me ver, o meu irmão não vai me ver, ninguém vai me ver. Quando eu estou na casa dos meus parentes, quando eu estou na casa da minha avó, ninguém da igreja vai me ver. Mas quem eu sou nesses lugares? Quem eu sou na roda dos meus amigos? Quem eu sou no secreto? Quem eu sou aqui? É da mesma forma que eu sou lá? Que a gente não viva de superficialidade ou de aparência, mas que a nossa motivação seja conhecer a Deus. Acerca da santidade, eu já falei aqui sobre a submissão, agora eu vou falar sobre a santidade, e depois eu volto detalhando um pouco mais sobre a motivação. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14.
Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: o próprio título já diz, exortação à santidade. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Até aqui. Ela está dizendo no versículo 17, a Bíblia está falando, que se nós invocamos por Pai, aquele que julga todos segundo as suas obras, ou seja, hoje Ele é nosso advogado, mas um dia, em breve, Ele nos chamará para nos julgar segundo as nossas obras. E nós responderemos por aquilo que fizemos aqui na terra. É tudo muito passageiro, mas um dia nós responderemos. E por isso que Ele nos exorta a andar em santidade aqui. Pedro está nos dizendo, se vocês clamam por Pai, se vocês reconhecem Ele por Pai, então andai em temor. Porque se vocês creem que um dia vocês vão responder por tudo isso, se vocês creem que um dia vocês vão se encontrar com Ele, então andem em temor, pensando que vocês vão se encontrar de verdade com Ele. E aí ele vai dizer nos versículos 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Eu não sei se a maioria dos jovens já entrou no ensino médio, mas um dos primeiros conteúdos que a gente vai estudar em filosofia é acerca de como o indivíduo ele é inserido na sociedade e o seu núcleo familiar é um dos primeiros contatos que ele tem com a sociedade, vai ser uma das primeiras interações que ele tem. E ali ele vai aprender, ali ele vai ser instruído, ali vai ser passado a cultura, vai ser passado a tradição e a religião também. Assim como eu, quando eu era pequena, meus pais me educaram, meus pais me disseram, olha, a gente pensa assim, a gente acredita assim. Só que aqui o que Pedro está dizendo é que essa vã maneira de viver, segundo o que os meus pais disseram, isso não é a santidade em si, isso é religiosidade. Se eu, quando eu cresço, quando eu me tenho por gente, quando eu reconheço quem eu sou, se eu não busco a Deus, então em que eu estou acreditando exatamente? Naquilo que os meus pais me disseram? Meus pais têm um compromisso deles com Deus. A Bíblia vai falar no livro de Ezequiel, no capítulo 13, se eu não me engano, não vou dar certeza para não estar falando nenhuma mentira, mas no livro de Ezequiel, vai ser dada uma profecia a Ezequiel, dizendo que Deus não estava julgando os filhos segundo as obras dos seus pais. Os filhos não seriam castigados mais por conta das obras dos seus pais. Então, o que a Bíblia nos fala, o que a Bíblia nos revela, é que aquilo que a minha mãe faz, aquilo que o meu pai faz, por isso eles responderão. Eles responderão também se eles têm me educado no caminho do Senhor. Se eles têm me dito qual é o verdadeiro caminho. E por isso é de crucial, é de suma importância o papel dos pais na família. Porque se os nossos pais nos dão a direção, se os nossos pais nos dão a instrução, a Bíblia fala que até quando nós crescermos, nós não desviaremos desse caminho. Então você pai, você mãe, você tem uma grande missão aqui na terra. Cuidar dos seus filhos. Os filhos que o Senhor deu nas mãos de vocês. Mas não é porque foi dada a missão a vocês, é que a minha mãe vai responder pelas minhas atitudes. A minha mãe me ensinou, o meu pai me ensinou. Eu me lembro quando eu fui entrando na adolescência, meu pai chegou para conversar comigo e falou, Fernanda, é assim, assim, assim. Você vai encontrar coisas desse jeito, você vai encontrar coisas assim. O meu pai me instruiu, a minha mãe me instruiu. Mas ele me disse, falou assim, olha, eu me lembro ainda dessa conversa como se fosse ontem. E apesar de ter feito pouco tempo mesmo, ele disse para mim, olha, você vai encontrar tudo isso. E o certo é você fazer assim, você ir por esse caminho, você não fazer isso, você não comer aquilo, você não experimentar disso, porque isso vai te levar para um caminho mau. Mas não é porque o meu pai me instruiu
que eu tenho uma certeza de que eu vou obedecer. Eu não tenho a certeza, mas eu preciso obedecer. E entra naquilo que eu falei acerca da submissão. O meu pai e a minha mãe, eles não têm a certeza de que até os meus 30, 40, se Deus quiser, 60, 70, 80 anos, e aí por aí vai quanto o Senhor quiser, que eu vou obedecer a eles, que eu vou obedecer a palavra de Deus. Mas o papel deles foi cumprido. E é disso que vocês precisam saber, que o papel de vocês precisa estar cumprido. E a minha parte, a nossa parte, nós responderemos a Deus. E como nós, jovens, vamos responder a Deus? Como nós vamos responder ao Senhor? Temos nos encontrado de acordo com a palavra, temos nos encontrado de acordo com Jesus, e é algo que vem a todos nós, porque como eu disse, a palavra, o Evangelho, ela vem de encontro para nos transformar. Se ela não está nos transformando, se eu leio a Bíblia só por ler, só porque eu sou obrigada, porque segundo o que minha mãe me disse, é o certo, segundo o que meu pai falou, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu tenho que cumprir, como se fosse para picar cartão, como se eu fosse uma serva. E como eu disse, o Senhor nos chama para intimidade. E não está certo, porque eu não vou encontrar uma transformação se eu ler só por ler e não praticar em minha vida. Então entra naquilo que eu falei. O Evangelho, ele deve nos transformar e nos impactar. Porque quando eu olho para a pessoa de Jesus, eu vou perceber aquilo que Paulo nos disse. Eu prossigo para o alvo. Na santa vocação que Deus me chamou, eu prossigo para o alvo. Até que nós todos cheguemos à estatura do varão perfeito como Cristo é. Eu sou perfeita? Não, ainda não. Eu preciso prosseguir. Não estou dizendo que um dia eu vou chegar à perfeição, porque como ser humano eu não vou. Mas eu preciso prosseguir imitando a Deus, imitando a Cristo. Porque se eu não busco imitar a Cristo, então em que eu acredito exatamente? Como cristã. Porque o cristianismo vai acreditar, vai ter a sua fé pautada sobre o consumador da nossa fé, que é Jesus, que Ele morreu por nós, que Ele tem o poder de nos purificar, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro Santo. Sabe, se eu não estou buscando ser parecida com Ele, então que tipo de cristianismo eu tenho buscado? E acerca disso eu já falei, então, submissão, santidade e agora motivação. O que me motiva a buscar a Deus? Essa semana, ainda quarta-feira, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu vou falar sobre isso no sábado, e eu fiquei pensando, o que me leva a orar? O que me leva a fazer uma oração? É só as coisas que eu preciso? Eu me lembro que várias vezes eu falando sobre a palavra, eu pensei comigo, nossa oração não pode ser uma lista de compras, como se a gente fosse no supermercado e falasse assim, ó, Deus, eu preciso disso. Estou precisando de uma calça nova, estou precisando de um relógio novo, sabe? E não só coisas materiais, mas coisas que a gente necessita mesmo. O Senhor sabe das nossas necessidades. E não estou dizendo que a gente não deva levar as nossas necessidades a Deus. Pelo contrário, a palavra diz que a gente leve as nossas necessidades ao Pai. É o Pai que vê aquilo que está em secreto, nos recompensará. Que o Pai que vê as nossas necessidades, Ele age nos recompensar, age suprir todas elas. Mas o que Ele diz? Buscai primeiramente o reino dos céus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, Deus sabe daquilo que eu necessito. Se eu tenho, graças a Deus, isso não tem acontecido dentro da minha casa porque Deus é bom. Mas se porventura eu estivesse passando fome e estivesse chegando ao Senhor e dissesse, Senhor, olha, eu estou precisando disso, eu preciso de uma comida, preciso de uma cesta básica. Deus sabe do que eu preciso. E isso me é necessário como ser humano. Só que eu vou buscar Deus só por isso? Porque como eu disse, se a gente busca Deus por um prazer, quando esse prazer é saciado, se eu vivo a minha vida só pelo prazer, quando esse prazer é saciado, acabou. E aí eu vou buscar outra coisa. Parece que não tem fim, é um ciclo sem fim. Entende? Eu não estou dizendo para que você não tenha metas, não estou dizendo para que você não tenha objetivo, não. Assim como o irmão disse, a gente precisa sonhar aquilo que o Senhor projetou sobre as nossas vidas. A gente precisa buscar ter foco, ter objetivo. Mas se nossa motivação for somente a vida terrena, a gente vai descobrir que não há alegria. A gente vai descobrir que não há felicidade. Porque se a minha motivação está só aqui, isso aqui vai passar. Pedro está dizendo, essa vida, ele está dizendo aqui no versículo
17, na parte B, bem no finalzinho, durante o tempo da vossa peregrinação. Ele está dizendo que isso aqui é uma peregrinação, somos como peregrinos. Como um peregrino vive? É algo rápido, é algo passageiro. É isso que ele está nos dizendo. E então, para já estar entrando na finalização, na conclusão, melhor dizendo, eu gostaria de estar lendo o versículo 22, aqui também de 1 Pedro, capítulo 1, que diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Versículo 1 do capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. E versículo 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O que Pedro está nos dizendo aqui é que aquela pedra que foi reprovada pelos homens, ou seja, se Jesus foi reprovado, e Jesus vai nos dizer também no Evangelho de Mateus, se eu fui perseguido pelas pessoas, se eu fui reprovado pelos fariseus, pelos saduceus, não pense vocês que vocês também não serão. Não pense vocês que vocês são melhores do que eu, porque é o servo maior do que o seu Senhor. E entra novamente naquilo que eu falei acerca de submissão. Mas o que Pedro está nos dizendo é que não importa o que as pessoas venham pensar ao nosso respeito. Não estou dizendo aqui para você ignorar o que sua mãe diz, não. O que estou dizendo aqui, o que realmente deve importar nas nossas vidas é a opinião de Deus ao nosso respeito. O que Deus pensa sobre mim. Porque uma coisa é eu ser boa na frente das pessoas. Uma coisa é eu ser boa dentro da igreja, mas como eu disse, como eu sou na casa da minha avó, da minha outra avó, das minhas outras não, né? Da minha avó, da minha outra avó, como eu sou lá, como eu sou na escola, como eu sou na roda dos meus amigos, como eu sou dentro de casa com os meus pais. Às vezes as pessoas me vêm na igreja e falam, nossa, né, a Fernanda, uma bênção. Aí minha mãe vira para eles e fala assim, nossa, a Fernanda não me obedece, a Fernanda é... E, gente, é complicado, porque principalmente nós jovens precisamos lutar contra os hormônios. Não é fácil. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa um pouco teimosa. Um pouco só. E às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente acha que a gente sabe, que nem eu disse. E a gente vai ver que a gente não sabe. E o que Pedro está nos dizendo é que deixe toda a malícia, que deixe toda a impureza, que deixe todo o engano, toda a mentira que o mundo oferece, tudo. Deixa tudo que vocês acham que vocês sabem e siga naquilo que Deus falou para vocês, naquilo que Deus ensinou, com o seu maior exemplo, que é Jesus. Ele nos comprou por um alto preço, assim como eu disse. Ele te comprou por um alto preço, não foi com prata, não foi com ouro. Pedro está dizendo, não foi com dinheiro. Ele te comprou com a própria vida. E o que nós, então, precisamos fazer diante disso? Nós escolhemos viver para Ele. E essa é a verdadeira liberdade. Cristo me deu a liberdade. Dele me deu a liberdade. Eu não vivo mais para ser serva, mas agora eu sou chamada à intimidade. Só que a partir do momento que Ele me deu a liberdade, eu decido viver para Ele. Então que a gente venha moldar as nossas concepções, não segundo numa coisa falsa, numa coisa passageira, mas que a gente busque realmente o conhecimento, o entendimento. Que a gente não fique só no que a filosofia e a sociologia vai falar que é o senso comum, o que os meus pais acham, o que os meus avós acham, mas que nós venhamos em secreto buscar a nossa intimidade com Deus, a nossa identidade com o Senhor. Amém? Que a gente possa receber essa palavra e ir para a nossa casa hoje. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não conversou em íntimo e secreto com o seu pai, que você chegue na sua casa e mesmo que a gente já tenha conversado com ele, que todos os dias, que a gente cultive esse momento, esse lugar de intimidade com Deus. Porque, como eu disse, nós não somos chamados para picar cartão. Nós somos chamados para intimidade. Então, que a gente chegue na nossa casa, quando o pastor for orar, quando for encerrar o culto, que aqui mesmo, que a gente possa orar a Deus e buscar o Senhor de verdade. Não segundo aquilo que as outras pessoas me disseram, mas segundo o que eu busco a Ele na verdade, na palavra. Conhecendo a Jesus, pois conhecendo a verdade vos libertará. Amém? Até aqui, eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.